sejam todas muito bem-vindas, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Me contem aí. Vamos chegando, que eu só vou fixar um comentário aqui. Essa é uma live especial hoje, hein, minha gente? É uma live especial hoje, semana do cliente, dia do cliente, né? E aí eu queria trazer algo assim especial para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. 3 formas de vencer a ansiedade usando a aromaterapia, usando os óleos essenciais. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, se você está precisando de ajuda, de repente, para montar um protocolo específico para o seu cliente, se você está passando por isso, né, já fica aqui comigo até o final, porque quem ficar até o final vai ter uma surpresa, assim, incrível, a maior que vocês já viram por aqui, tá? Então, já compartilha essa live, compartilha bastante, curte bastante aí pro Instagram entender que esse é um conteúdo relevante para que mais e mais pessoas, né, tenham acesso a essa informação e possam se beneficiar por isso, tá bom? Hoje eu não vou nem enrolar muito aqui, viu, minha gente? Eu vou direto ao ponto, direto ao assunto. 3 formas, 3 passos da aromaterapia para você vencer a ansiedade. Vamos começar essa live? Vamos chegando? Vamos começar essa live, né? Vamos lá. Seguinte, minha gente, no sábado eu compartilhei com vocês um momento aí especial, né? Falando nos stories sobre calma, sobre presença, né? Sobre silêncio, né? Sobre toda aquela calma, aquela vibe da tarde, né? E aí comentei com vocês que não foi por acaso, né? Que aquele momento estava acontecendo. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a aromaterapia, algo que mudou aqui, né? Nos últimos 2 anos. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Que eu, enfim, já sou aromaterapeuta há bastante tempo, né? Eu já trabalho com aromaterapia há uns 5 anos, mas especificamente esse momento exato, né? Foi um momento que eu passei, um momento de ansiedade, né? Então, hoje, no dia do cliente, eu quero dividir isso com vocês e quero mostrar, né, como que a aromaterapia, os óleos essenciais, pode ser uma aliada dentro desse processo, na ansiedade, seja no uso pessoal dos óleos essenciais ou seja no uso profissional, tá, gente? O uso é o mesmo, tá bom? Então, quem ficar aqui comigo até o final vai ter uma surpresa, gente. Eu vou repetir isso aqui de novo porque vocês precisam ficar até o final. Tem uma surpresa, assim. Eu nunca fiz isso aqui, tá? Então, fica até o final, aguenta aí. Muito boa tarde, Rose, seja muito bem-vinda. Seguinte, minha gente, vamos aqui, vou começar com vocês dividindo a minha experiência. Nossa, estou passando por isso. Qual óleo essencial ajuda nessa questão da ansiedade? Faço tratamento. Nessa live você vai entender, eu vou trazer 3 passos que podem ajudar, tá? E vou trazer aí alguns óleos essenciais que podem ajudar também nesse processo, tá? Primeiro eu vou começar compartilhando a experiência que eu tive. Então, há 2 anos, de fato, está assim bem perto de completar 2 anos, na verdade. A ansiedade, ela fazia parte do meu dia a dia de forma frequente, tá? Então, eu comecei a ter crises de ansiedades muito forte. Então, na verdade, eu comecei com outros sintomas, com outros problemas de saúde. Então, infecção urinária, erupções na pele, como se fossem alergias. Mas, assim, tudo muito solto, né? Que na hora a gente não associa a isso, né? Boa tarde, Diane. E aí, é aquilo que eu sempre falei pra vocês. Até na live anterior, a gente falou sobre isso, né? Sobre a pele, que a pele, ela fala muito do que a gente tá vivendo, fala muito das nossas emoções, né? Então, eu comecei a ter opções cutâneas na pele, como se fossem alergias, coceiras. Depois eu comecei a ter infecções urinárias repetitivas, né? Que é, de fato, um ponto fraco pra mim. Então, é onde o emocional vai com força, atinge. E aí,
consequentemente, eu comecei a ter crises de ansiedade, tá? Então, após isso, meu coração vivia acelerado, eu vivia preocupada, eu parecia que nunca desligava, né? Então, eu tive episódios de insônia, onde eu não consegui dormir a noite inteira. Eu tinha pensamentos insistentes, intrusos, que ficavam ali, sabe, persistentes na minha mente o tempo todo. E nada que eu fizesse em específico mudava isso. Só que como eu trabalho com aromaterapia, na primeira crise de ansiedade que eu tive, eu já reconheci que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E não é fácil de perceber isso, tá, minha gente? É muito confuso, muito confuso. A primeira crise que a gente tem, a gente parece que vai desmaiar, a gente parece que, tá muito confusa, a gente, enfim, tem episódios de pressão baixa, de sudorese, de tremedeiras, de falta de ar. É muito complicado. E na hora a gente fica muito confusa, a gente não consegue associar. Então, geralmente, a gente consegue associar isso quando a gente já tem algum conhecimento, mas mesmo assim ainda é difícil no momento você relacionar a isso, tá? E aí, o que acontecia? O coração disparava, aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, de estar sempre incomodando, de estar dor de cabeça, enfim, era uma série de sintomas físicos e de sintomas emocionais. Então era bem difícil, gente, era bem difícil mesmo. Mas na época eu já conhecia aromaterapia, eu já usava, né? E aí, o que acontecia, gente? Eu usava os óleos essenciais quando eu estava em crise. Então, eu não tenho ele aqui no momento, o óleo essencial de vetiver. Era o óleo essencial, assim, que me salvava das crises de ansiedade. Por quê? Porque, de fato, ele me aterrizava mesmo, né? Me dava chão, me dava segurança, né? Tirava aqueles pensamentos aleatórios da minha cabeça. De fato, era ele que me tirava das crises, tá? Mas aí, o que eu pude notar especificamente comigo era algo que eu já sabia, mas tem aquilo, quando a gente vive o nosso processo, é totalmente diferente. Então, eu comecei a usar os óleos essenciais de forma preventiva, como um ritual de cuidado diário mesmo, sem me aperceber muito disso, pois na época eu também tive a necessidade de entrar com medicação, né? Então, às vezes é necessário sim a gente entrar com medicação, porque eu tive muitos sintomas físicos, muitos mesmo. Então, assim, eu tive crise, gente, de ansiedade por 2 meses, direto, assim, toda semana era uma crise, toda semana era uma crise. Então, foram 8 crises de ansiedade. Era muito ruim mesmo. Mas ao passo que eu estava nesse processo e comecei com tratamento medicamentoso também, eu também comecei com um protocolo em aromaterapia. E aí, o que eu fiz? Eu associei a aromaterapia com o uso da medicação, né, com acompanhamento médico, claro, né, e isso foi de fato o que foi me ajudando a entrar ali no eixo, a diminuir os sintomas, né, a entender o que estava acontecendo e tudo mais. E aí, já trazendo aqui para os 3 passos para vocês que eu prometi aqui, os 3 passos, né, para vencer a ansiedade, já entrando nesse contexto aqui, é algo muito prático, né, aqui para vocês que eu trouxe. Primeiro passo, o seguinte, minha gente: parar de usar óleos essenciais só quando está em crise, só quando dá ruim, né? Então, outro dia, atendendo uma paciente, uma interagente, na verdade, eu sugeri algumas técnicas, né, entre elas técnicas de respiração para ela trabalhar durante as crises de ansiedade. Aí ela virou para mim e falou assim: mas na hora da ansiedade eu não consigo fazer. É exatamente isso. Quem aqui já tentou fazer, por exemplo, uma técnica de respiração como a 4-7-8 durante uma crise de ansiedade? Me conta aqui para mim. Alguém já conseguiu fazer durante uma crise de ansiedade? Ou conhece alguém que já conseguiu fazer? Ou você acha que é possível fazer, né, uma técnica onde a gente inspira ali por 4 segundos, o ar, né? Segura por 7 e expira por 8 segundos.
Você acha que é possível? Você acha que a gente consegue fazer dentro de uma crise de ansiedade? Dificilmente, minha gente, dificilmente a gente consegue fazer, tá? E qual é a sacada aqui? A Rose tá falando, eu estou fazendo tratamento com esse escitalopram, mas me dá muita dor de cabeça. Era esse medicamento que eu tomava. Esse medicamento que eu tomava. E realmente, ele tem efeitos colaterais, bem, assim, principalmente no começo, né? Os 3 primeiros meses é bem chatinho de adaptar. Ele dá tontura, ele dá dor de cabeça, náuseas, dor no estômago, dor de barriga. Assim como eu tive todos os sintomas físicos na ansiedade mesmo em si, eu também tive todos os sintomas dos efeitos colaterais da medicação. E o escitalopram era um desses medicamentos, né? Que eu tomava. Ele é muito bom, né? É um medicamento muito bom, mas traz muitos efeitos colaterais, né? Até você se acostumar com todo o processo. Faz muito tempo que você começou o tratamento, Rose? Você consegue me dizer aqui? Se você tá no começo ou tá... enfim, já começou há muito tempo? Porque a medicação tem isso, né? Traz muitos efeitos colaterais. Então, por isso que é muito interessante também a gente já reconhecer os sintomas, né? Ou já reconhecer ali uma rotina, né? Ali como é que eu posso dizer? Um estilo de vida que a gente está tomando para não chegar a esse ponto, tá, gente? Porque muitas das vezes a gente está imerso ali no automático, no piloto automático, e a gente não se percebe do quanto nós estamos fazendo mal a nós mesmas, né? Com a nossa rotina, com o excesso de trabalho, com a falta de tempo para descanso, para lazer e etc, tá? Então, é muito importante pensar nisso. A Ediane tá falando, eu faço a respiração. Muito bom, muito bom, muito bom. A Rose falou, estou tomando só meio comprimido. Sim, começo ainda, não tem 2 meses. Então, eu tomava um comprimido inteiro de 10 gramas, 10 miligramas, né, na verdade. E aí, uma vez por dia, né, era o meu tratamento que o meu médico passou pra mim. Então, era um comprimido ao dia, todos os dias, depois do café da manhã, né? E nos primeiros 2, 3 meses ele realmente traz muita complicação mesmo, né? E traz muito efeito colateral mesmo, tá, gente? Tanto quando a gente começa, quanto quando a gente desmama também do medicamento, também tem isso. A Ediane tá falando, com certeza, e às vezes esses sintomas da ansiedade só é uma resposta da infância, por isso é muito importante dar atenção à saúde emocional. Sim, Ediane, completamente. Por quê? Cada um vai apresentar a ansiedade por um motivo, por uma causa, né? É por isso que eu prego tanto aqui para vocês que não existe fórmula pronta, não tem receita pronta. Cada pessoa é única, né? E cada pessoa vai reagir ou pode reagir ao uso dos óleos essenciais de uma forma. Então, por exemplo, o que desengatou a minha ansiedade, né, o meu transtorno de ansiedade, as minhas crises de ansiedade, não é o motivo, né, da minha colega, o seu ou de quem quer que seja. Então, cada pessoa tem um histórico, tem uma causa que a gente precisa levar em consideração dentro desse tratamento, né? E aí, esse primeiro passo é fundamental. E tem muito a ver com tudo isso que eu tô falando, né? Parar, usar os óleos essenciais, na verdade, só quando dá problema, só quando dá ruim, né? A ansiedade, a gente sabe que não resolve ali em 5 minutos. A gente precisa de um tratamento, não é verdade? É um processo. E o que funcionou pra mim, né? O que eu já sabia, de novo aqui pra vocês, eu já sabia que teria que ser assim. Mas quando a gente passa por esse processo, a gente precisa de ajuda, inclusive, para fazer uma autoavaliação. Aromaterapeuta também precisa de aromaterapeuta, gente. Vocês acham o quê? Eu também fiz terapia, né? Então, eu não me autoavaliava totalmente sozinha, né? Isso
não é totalmente possível. A gente precisa de ajuda muitas vezes. A gente consegue fazer uma grande parte, mas muitas das vezes a gente precisa de um profissional para poder orientar a gente. A Rose está falando, é isso mesmo, eu estou num despertar de consciência. Vejo as feridas da infância. Isso, e a gente vai se apercebendo, a gente entra dentro de um processo que a gente desenvolve um autoconhecimento muito grande, tá? Quando a gente usa os óleos essenciais também dessa forma, de forma personalizada, tá? Por quê? Porque assim a gente vai treinar o nosso corpo, treinar a nossa consciência a viver de uma forma diferente. A gente vai fazer uma modulação. Inclusive, a gente vai usar óleos essenciais para fazer essa modulação. Quando a gente, por exemplo, muitas das vezes usa óleo essencial só para sintoma, né? Ou muitas das vezes, sei lá, usa de uma forma de uso errada ou não tão indicada para uma questão emocional, por exemplo, para uma ansiedade, a gente não está fazendo ali uma modulação, né? De pensamentos, tá, gente? Fica bem difícil mesmo. E aí, esse é o primeiro passo, né? Usar os óleos essenciais de forma preventiva, tá? Não só ali na hora do desespero. Isso vale também para técnicas específicas, tá? Passo 2. Gente, eu vou precisar colocar aqui o celular no carregador. Eu carrego, mas não sei, nunca é suficiente. Tá tinha aí pra vocês? Som, vídeo. Então, vamos lá. Segundo passo para vencer a ansiedade com o uso dos óleos essenciais e aromaterapia. Criar rituais diários. Gente, eu falo aqui sempre pra vocês, quem me acompanha nos stories sabe, eu tenho rituais diários, todos os dias. Hoje, inclusive, mesmo eu tava falando pro meu marido, ele tá de folga em casa, aí eu falei assim, quando você tá de folga em casa, eu fico mole, porque aí ele tá descansando, né, eu quero ficar ali na boa, descansando também. Aí ele até brincou, então a culpa é minha. Mas é porque, de fato, eu tenho esse ritual todos os dias mesmo, tá? Então, por exemplo, vetiver no uso do difusor antes de dormir, laranja doce pela manhã para trazer leveza, ou inalação de um óleo essencial de bergamota após o café da manhã. E sempre, gente, associando cada óleo essencial à rotina de forma personalizada, de acordo com o que você precisa, tá? Deixa eu apoiar aqui. Eu associava de acordo com o que eu precisava. Então, os óleos essenciais que eu precisava, né? A rotina que eu precisava, o que de fato eu estava necessitando naquele momento. Então, a nossa mente, ela gosta de saber o que vai acontecer. Ela gosta de ter essa programação, ter rotina. Muitas pessoas falam que rotina é chato. Nós precisamos de rotina. O ser humano precisa de rotina. Nossa mente precisa de rotina. Então, vamos imaginar que você está dentro de um tratamento de aromaterapia ou que você vai fazer uma indicação de um protocolo para um cliente que está vivendo aí problemas com ansiedade, né? Você vai achar ali, indicar os óleos essenciais para ele de forma personalizada e vai criar ali uma estratégia, rituais diários de acordo com a necessidade dele para que ele possa associar os óleos essenciais, tá? Então, por exemplo, vetiver, que era o óleo essencial que eu usava, em algo específico, ou então alguma coisa que ele já faça, até para ele não esquecer de usar o óleo essencial. As pessoas esquecem muito. Eu não fiz porque eu esqueci. E precisa fazer o tratamento certinho, precisa usar os óleos essenciais direitinho, tá, gente? E aí, óleos essenciais que nós podemos usar para ansiedade: lavanda, vetiver, bergamota, óleo essencial de tangerina, que mais? Laranja doce,
né? Você pode fazer uma diluição aí. A Edjane tá falando, também tem o meu ritual dos óleos e amo. Sim, a gente precisa associar os óleos essenciais a rituais importantes, né? Que nós estejamos precisando ali dentro da rotina. Então, faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Rituais. Faz muita diferença mesmo. O dia que a gente não faz, o dia é totalmente outro, totalmente diferente. Sim, o lemon também. Limão siciliano, né? Eu acho que eu tenho aqui o limão siciliano. É muito bom também para ansiedade. Sem contar que ele vai ajudar também ali, né? Um pouco, vai trazer foco, vai trazer um pouco de ajuda nesse sentido de forma mais leve, né? E aí nós vamos para o terceiro passo, então. Qual é o terceiro passo para se livrar da ansiedade usando os óleos essenciais na aromaterapia? Claro, né, minha gente? Escolher os óleos essenciais certos de forma personalizada para a necessidade de cada pessoa. No caso aqui, para o emocional da pessoa. Né? Então, eu falei de alguns aqui. Lavanda, vetiver, laranja doce. Por quê? O óleo essencial de lavanda, ele vai trazer calma natural, ele vai trazer relaxamento, né? Ele vai trabalhar ali na distribuição de GABA, né? Ele vai ser um ótimo óleo essencial para sono e para as próprias crises de ansiedade, tá? Então, inclusive, você pode inalar o óleo essencial de lavanda em posição fetal, tá? Se você estiver dentro de uma crise. Assim como o óleo essencial de vetiver, que traz enraizamento, né? Que traz presença, que traz aquela diminuição da agitação mental. Gente, vocês não têm noção. Eu andava com vidrinho de vetiver pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, assim. O tempo inteiro. Com medo de entrar em uma nova crise de ansiedade. Juro pra vocês. De verdade. Tem também o óleo essencial de laranja doce, porque ele traz alegria. Ainda mais, não sei quem foi que citou aqui sobre a questão da infância, né? Acho que foi a Rose que citou. Então, ele vai trazer essa questão, né, da criança interior de volta. Se a pessoa está precisando trabalhar a criança interior, vai trazer essa questão de alegria, de leveza, né? A gente sabe que a ansiedade, ela também traz muita angústia, uma certa tristeza. Então, o óleo essencial de laranja doce vai ajudar a trabalhar isso. E vai ser ótimo para quem está sentindo aquele peso constante, sabe? Aquela angústia pesada. Ele vai trazer essa leveza. E aí, gente, é muito interessante, inclusive, você escolher o óleo essencial olhando para a característica da planta. Então, eu estou passando por um momento tão difícil como um transtorno de ansiedade. Como é que eu vou escolher um óleo essencial? Como é que eu vou indicar um óleo essencial? Eu posso olhar para a planta, ver o que ela passa, a característica dela, a qualidade dela, como é que ela é, e aí, assim, escolher o óleo essencial. Funciona demais, minha gente, funciona demais, tá? Exemplo aqui para vocês. Quando vocês pensam no óleo essencial de vetiver, ou melhor, na planta, no vetiver, o que vocês pensam? Alguém tem algum palpite? Alguém pensa alguma coisa? Quando a gente pensa no vetiver, né, ele é uma raiz muito poderosa. A Rose está falando. E o de tangerina é para quê? O de tangerina também vai trazer, ele é muito semelhante à laranja doce, né? Ele vai trazer alegria, ele vai trazer um certo movimento também. A laranja doce, eu acho que ela é mais relaxante um pouquinho. Então, de repente, se você tá querendo lidar com a ansiedade, mas, sabe, ficar um pouquinho mais quietinha, já trabalhar a infância, a alegria, a leveza. O óleo essencial de tangerina, ele já vai trazer um certo movimento, né? Ele já vai te trazer uma certa criatividade,
já uma vontade de fazer acontecer, sabe? De forma sutil, mas já vai te trazer um movimento. Ele já é um pouquinho mais estimulante do que a laranja doce, tá? O vetiver, ele é uma raiz poderosa. E quando a gente olha para ele, ele é um capim, na verdade, parece capim santo, capim cidreira, mas o foco nele mesmo é a raiz. A raiz dele alcança, assim, metros. É uma raiz muito forte e que traz muita segurança e estabilidade. Tanto que ele é usado em muitos lugares, ele é plantado em muitos lugares para segurar barranco. Então, olha só o poder do vetiver. Olha só, então quando a gente olha para essas características da planta, a gente consegue, assim, encontrar um mundo de possibilidades, tá? Lavanda, por exemplo, ela traz acolhimento, calma, é uma planta muito antiga também, né, que traz muita responsabilidade. A laranja, que traz expansão, alegria, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Quando você pensa, por exemplo, no cheiro, no aroma da laranja, que você descasca a laranja, do que você lembra, né? O que você sente? Então, a gente pode escolher muitos óleos essenciais dessa forma, tá? Então, resumindo aqui para vocês, minha gente, 3 passos para você se livrar da ansiedade usando os óleos essenciais da aromaterapia. Primeiro, parar de usar o óleo essencial só quando dá ruim. Primeiro passo. Não espera ficar ruim, não espera piorar para usar. Vai, usa, faz o tratamento, né? Pede ajuda, corre atrás. Como tudo na vida, gente. Não adianta a gente ficar esperando acontecer. A gente precisa fazer a nossa parte. Passo 2, criar rituais diários. Então, associar o uso dos óleos essenciais a rituais que realmente devemos fazer todos os dias, né, para cuidar da nossa saúde. O que você está precisando? Você consegue entender o que você está precisando? Qual é o hábito, qual é a rotina, o que você está precisando fazer ali todos os dias para se sentir melhor? Ou você precisa de uma ajuda? Você precisa de uma avaliação para te ajudar a descobrir isso. Passo 3, escolher os óleos essenciais certos de forma personalizada para o emocional. Então, você consegue entender o que o teu cliente está precisando? Você consegue fazer uma avaliação, passar uma anamnese nele, entender qual é a causa, qual é a queixa, qual óleo essencial usar para ele de forma personalizada, que seja ali um tratamento seguro, assertivo, que tenha realmente resultados, que depois você consiga acompanhar o seu cliente, fazer ajustes se necessário. Você consegue escolher os óleos essenciais certos para ele, para você, para o teu familiar, né? Então, escolher os óleos essenciais de forma personalizada é o 3º passo, tá, gente? E aí, quando a gente cria esse hábito, né, a nossa mente, ela entende o que a gente precisa, né? E aí, o resultado vem, né? A aromaterapia não é só sobre cheirinho gostoso, não é só sobre usar uma receita pronta, ou então, sei lá, tá na moda usar óleo essencial assim para emagrecer, etc. Não, é muito mais que isso, gente. Né? A aromaterapia é uma terapia, não, a gente está falando de emoção. Os aromas, eles atuam diretamente no nosso cérebro, né? No nosso sistema límbico. E é ele que faz essa regulação da memória, das emoções, dos nossos comportamentos, tá? Ou seja, é toda uma reprogramação do nosso corpo e da nossa mente para trazer o nosso equilíbrio de volta. Mas precisa saber usar, né? Precisa saber aplicar as técnicas estratégicas, complementares, né? Para poder fazer tudo isso acontecer, tá, gente? Gente, seguinte, eu atribuo totalmente o meu desmame da medicação à aromaterapia. Mas totalmente, assim, totalmente mesmo. Eu não tomo mais medicação.
E eu acredito que se eu não usasse a aromaterapia do jeito certo, eu estaria ainda tomando medicação. Eu estaria ainda em tratamento, tá? E quando eu falo usar a aromaterapia do jeito certo, por quê? Porque se a gente não usa do jeito certo, gente, não acontece. Se a gente trata só sintoma, não existe a transformação. A gente não consegue enxergar esse ambiente, entende? A gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer. Então, precisa ter essa transformação para o resultado vir de verdade. Senão, a gente vai ficar a vida inteira usando óleo essencial para ansiedade. É muito bom usar óleo essencial, é maravilhoso, mas você quer ficar usando a vida inteira óleo essencial, continuar refém? Eu não quero. Então, assim, ficar só esperando a próxima crise de ansiedade para usar um óleo essencial. Não. Eu quero um tratamento que, de fato, né, traga resultados reais, tá? E aí, hoje, como é um dia muito especial, é o dia do cliente, e eu separei aqui uma coisa incrível para vocês que estão aqui. Olha, parabéns, porque vocês vão ser as premiadas. Eu falei, né, desde sábado, que ia ter uma live especial, que ia ter uma condição especial para vocês que estão aqui, e de fato eu vou trazer, tá, gente? Seguinte, como hoje é o dia especial, dia do cliente, eu preparei uma super surpresa para vocês. Super surpresa. Aliás, se você já conhece alguém, né, que quer saber o que é, já marca aqui, já compartilha enquanto eu falo aqui para vocês. Mas é só para quem tá aqui comigo, tá? Só para quem tá aqui comigo. Então, atenção, que rufem os tambores aí. Você que quer usar os óleos essenciais do jeito certo, com segurança, de forma personalizada, seja no uso pessoal ou no uso profissional, você que quer se livrar da ansiedade, né, ter mais qualidade de vida, não ficar só esperando a próxima crise, o próximo sintoma e usar um óleo essencial, quer usar do jeito certo? Seguinte, hoje, quem garantir a vaga no curso Caminho dos Aromas, que é um método validado, né, testado em consultório com as minhas interagentes, né, um método que eu criei, o CDA. Quem garantir a vaga hoje, tá, já entra automaticamente em um sorteio de uma matrícula gratuita do meu curso Caminho dos Aromas. Olha isso, minha gente, olha isso. Então, você vai lá no link da bio, compra, garante a sua matrícula lá, garante a sua vaga. E aí, eu vou sortear entre vocês que fizerem essa matrícula. E se você for sorteada, eu devolvo o seu investimento de volta. Ou seja, você vai estudar de forma totalmente gratuita. Olha isso, minha gente. Olha isso. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Mas é só hoje, tá? Só hoje. Então, tem os bônus lá também. Enfim, aulas, PDFs. Tem os bônus lá exclusivos. Caminho dos Aromas tem acesso vitalício, ou seja, enquanto tudo existir, a plataforma existir, você vai ter acesso ao curso, ao método, tá? Aulas novas sem ter que pagar por isso, atualizações sem ter que pagar por isso, garantia de 7 dias, ainda tem isso. Se você adquirir hoje e não for sorteado por acaso, né, porque eu acredito que você vai ser sorteado sim, você ainda tem 7 dias de garantia. Se você não amar o método do CDA, eu devolvo todo o seu investimento. Olha só isso. Olha só isso, gente, eu não acredito. Então, é o seguinte, terminando essa live aqui, vai lá no link da bio, clica lá, curso Caminho dos Aromas, tem a página lá com todas as informações, com todos os bônus, garantias, oferta, porque ainda tá em oferta, hein? Parcelamento, tudo pra você lá, pra você garantir hoje. É só hoje, gente, é só hoje, tá? Só hoje de verdade.
Só hoje, de verdade, para você aproveitar. E se você já conhece alguém que está esperando por uma oportunidade assim, para ter um curso de aromaterapia, para cuidar da família, para usar no uso profissional, não importa. Vai lá, compartilha essa live, já vai lá e já garante a sua vaga. Garante a sua vaga porque é só hoje, tá bom, minha gente? Se você sente que a ansiedade tá aí, roubando sua energia, roubando sua vida, né? Enfim, tá precisando de medicamento para poder lidar com tudo isso, né? É gasto de energia, é gasto financeiro. A gente sabe, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. Qualquer investimento para se livrar da ansiedade compensaria, assim, sabe? Não vale a pena, não dá para viver desse jeito. Eu já estive nesse lugar, eu sei como é, tá? Eu sei como é. Tá bom? É sua chance de virar esse jogo, tá certo? Não deixa para depois, gente. Não deixa para depois, por favor. Porque a ansiedade, ela não espera. Não espera, tá? Mas a sua paz pode começar hoje, tá? Agora, clica lá no link da bio e garanta a sua vaga, tá? E entra no sorteio. Automaticamente, já pensou? Já pensou fazer um investimento e não ter que pagar por ele? Ai, gente, é demais, né? É demais. E aí, vamos? Vamos? Deixa eu tirar aqui do... Alguém que tem alguma dúvida? Deixa eu ver quem está aqui. Aparecida, Angélica, Rose, Hélia, Marinalva. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o método do CDA ou sobre os 3 passos que a gente abordou aqui? Fiquem à vontade. Ai, gente, eu tô tão animada. Vocês vão amar, vocês vão amar. Vocês vão amar. Live maravilhosa. Obrigada, Edjane. Foi feita com muito amor e muito carinho mesmo. É especial, gente. Especial, gente. Especial. Gente, vocês sabem o que é dar uma matrícula gratuita de um curso onde a gente demorou anos pra fazer. Que inclusive eu fui interrompida pelo transtorno de ansiedade, né? Então, assim, muito frustrante, gente, muito frustrante. Eu tava ali a todo vapor, trabalhando, acontecendo, e aí veio a ansiedade, ó. Tá vendo como não vale a pena esperar? Não vale a pena, porque às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque, né, tô sem dinheiro, tô sem tempo, né? Que mais aí? As desculpas que a gente dá, né? Agora não, deixa pra depois. E aí o tempo passa, a gente não investe na gente, né? E aí chega uma situação assim, né? E aí todo aquele investimento que a gente podia ter feito na gente, aquela informação, aquelas dicas, aquele conteúdo que a gente podia ter aplicado no nosso dia a dia para poder cuidar da gente, cuidar da família, cuidar do próximo, passou, né? E aí, depois, não tem mais jeito. A oportunidade não pode passar, gente, não pode passar, tá bom? 40 minutos de live, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe aqui esse presente para vocês especial. E, como eu falei, é só hoje, então aproveitem, gente, aproveitem. Olha, aproveitem, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem eu estou aqui novamente, segunda-feira, às 15 horas, né? Com um tema diferente, tá bom? Pra gente falar um pouquinho mais sobre aromaterapia e óleos essenciais, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Quem tá aqui pra fazer um print comigo? Vamos fazer um print? Aê! Postem lá, me marquem, tá? E aí eu vou repostar vocês, divulgar vocês, tá bom?
Muito obrigada pela participação de todos vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.